Desculpe, eu estava olhando o dólar nas alturas. Após atingir o patamar de 6,30, o dólar recuou nesta quinta-feira, sendo negociado abaixo de 6,20. Durante a manhã, o Banco Central realizou 2 leilões extraordinários no mercado de câmbio à vista, que juntos somaram 8 bilhões de dólares. O foco do mercado segue no cenário fiscal e a Câmara adiou a votação de 2 dos 3 itens do pacote fiscal de Fernando Haddad e a expectativa é que o orçamento fique apenas para 2025. O ministro da Fazenda se pronunciou sobre a alta de ontem e atribuiu o movimento a um ataque especulativo. Vamos ouvir o ministro. Não se encerra. Nós vamos acompanhar, nós vamos fazer uma avaliação do que foi aprovado. Nós temos também a questão da desoneração da Folha, que tem uma pendência no Supremo, que nós vamos precisar resolver. Nós perdemos esse ano 45 bilhões de reais de arrecadação com a Folha e com o Perse. Uma parte disso vai ser reposta o ano que vem, mas não tudo. Nós vamos ter que encontrar, portanto, uma fonte de financiamento para isso, para atender a decisão unânime do Supremo, encontrar uma solução para isso. Então, se nós conseguirmos encontrar uma solução para repor, de acordo com a decisão do Supremo, aquilo que está faltando compensar, e mais essas medidas que contêm o gasto nos limites do marco fiscal, nós vamos poder, como esse ano, cumprir a meta estabelecida pelo Congresso Nacional, que está fixada na LDO. Preocupa o governo? Olha, nós temos um câmbio flutuante que, nesse momento, né, em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, né? Mas eu acredito que ele vai se acomodar, né? Sobretudo, nós temos conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação para o ano que vem, previsão de câmbio para o ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que a que os especuladores estão fazendo, né? Então, as projeções são melhores. Mas, enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido, o Tesouro hoje passou a atuar também na recompra de títulos, e nós vamos continuar acompanhando até estabilizar. Para entender a crise do dólar, vamos conversar com o nosso analista Vandique Silveira. Vandique, boa tarde. E eu já pergunto, aonde vai parar o nosso dólar? Ele trata de uma redução da taxa de crescimento dos gastos, quando nós precisamos de corte de gasto. Ano que vem, a gente precisa ter um sinal negativo na frente de gasto do governo. No ano de 2026, um sinal negativo em cima de 2025 e assim por diante. E isso não existe nenhum tipo de sinal. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos pressão sobre o câmbio, que elevou a nossa moeda, depreciou a nossa moeda, elevou o câmbio a 6,30, e ela só caiu porque nós tivemos intervenções consecutivas do Banco Central em níveis recordes. E o que significa? Nós estamos queimando reserva para conter uma questão que não é passível de ser contida em função do problema que se acirra a cada dia mais e não parece ter uma solução que passa pelo lado político. Então isso acaba se magnificando em 2 pontos. A gente tem a queda dos ativos brasileiros, da valoração dos ativos brasileiros na Bolsa, e nós temos uma disparada do juro futuro que já bate em 17,5%. Então, não é possível de se resolver um problema aqui estrutural, estratégico, com decisões paliativas e que tem um caráter apenas temporário. Então, nós podemos facilmente chegar a 7% muito tempo antes de voltar a 5,5%. Continue com a gente, porque agora a gente vai chamar o nosso Wilson Lima, diretamente de Brasília, que ele tem bastidores de Brasília, justamente falando sobre o papel do presidente Lula nessa situação toda. Pode rodar a vinheta.
Bom dia para você, quer dizer, boa tarde para você, José Inácio Pilar, boa tarde para você, meu caro Vandic Silveira, boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui ao vivo em O Antagonista também pelo canal BMC. Olha só, meu caro Zé Inácio e amigos, a questão é a seguinte. O presidente Lula está sendo convencido pelo Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha de 2022 e possível futuro ministro da comunicação do governo Lula, a que ele fale um pouco sobre essa economia e dê, de fato, uma sinalização para o mercado, dizendo que, olha, vamos trabalhar duro, de forma diuturna, de forma consistente, para apresentar ao mercado um pacote fiscal que, de fato, contemple as expectativas do mercado. Já tem gente no Palácio do Planalto dizendo que o Lula precisa falar para tentar acalmar os ânimos do mercado. E aí, a questão que tem um detalhe nessa história, meu caro Zé Inácio, e aí eu quero daqui a pouco ouvir o nosso Vandic, porque há uma pressão do Lula, mas também há uma pressão do PT contra o mercado. Porque uma ala do PT, ali comandada por Gleisi Hoffmann, pelo Lindbergh Farias e por essa turma, todo mundo parte da premissa de que o mercado é malvadão, que o governo Lula entregou muito até agora e que o país vive hoje apenas um ataque especulativo. Então, essa é a dúvida, se o Lula vai falar ou não. Se ele vai falar para acalmar o mercado, e estão tentando convencê-lo a fazer isso, ou se ele vai ficar quietinho, endossando essa teoria conspiratória de integrantes da ala ideológica do PT, que sempre associam esses movimentos a um ataque puramente especulativo. E quero aproveitar, Zé Inácio, deixa eu só, não sei se a gente já consegue dividir a tela com o Vandic, eu realmente, se fosse possível, eu queria fazer essa pergunta para o Vandic, se você me permite, Zé Inácio. Vandic, e aí, primeiro, adianta o Lula falar alguma coisa? Segundo, e essa teoria de que estamos vivendo apenas um ataque especulativo, isso procede ou é conversa para boi dormir? Olá, Wilson, ótimo falar com você, boa tarde, e eu gosto muito da sua pergunta. Primeiro, o Lula já teve seu tempo para falar, não há mais tempo ou espaço para falatório, existe espaço para ações e esse tempo é exíguo, precisa ser tomada a decisão de que vamos cortar gastos. Não adianta mais adiar, porque o que acontece é que o mundo passou a acreditar que o tamanho do Estado brasileiro e o gasto público recente dos últimos 2 anos não cabe mais no bolso do país. Isso começa a colocar em dúvida questões muito sérias de solvência do país, uma vez que a relação dívida-PIB se encaminha para os 90%, de acordo com o cálculo do FMI. Essa é uma relação muito perigosa. Os títulos públicos do país estão todos atrelados, em sua maioria, à Selic. E a Selic não para de crescer em função dessa desconfiança. Isso acaba empurrando a cabeça do afogado mais para dentro da água. Então isso cria mais tensão ainda. E por onde essa tensão ela acaba se escoando? Na relação de dívida PIB, ela acaba impactando o câmbio alimenta a inflação, essa expectativa de inflação piorada, aumenta a demanda por prêmio de risco para conter a desvalorização dos investimentos, etc., comidas pela inflação, isso aumenta o juro futuro. Esse é o abraço do afogado. Então não existe mais espaço para conversa. Lula pode chegar a fazer um striptease se ele quiser, mas se ele não tomar decisões que precisam ser tomadas pelo presidente da República, nada vai conter a desvalorização da moeda. Aproveito para... Pode falar, depois eu vou conversar com o Rodolfo, colocá-lo também aqui no nosso debate, mas por favor. Eu ia fazer uma metáfora doméstica, ô Vandic, e me corrija, por favor, se de fato faz sentido. Me parece que a crise de credibilidade do governo Lula é tipo aquela história da esposa traída, não é? Quer dizer, o camarada vai lá, apronta a primeira, vai lá, apronta a segunda, vai lá, apronta a terceira. Na quarta vez
embora o cara não apronte nada, mas se ela já vê na conversa do celular do WhatsApp do camarada um contato de alguma pessoa que não é do ciclo dela, ela já fala, pô, meu amigo, vai me colocar um quarto chifre? Pelo amor de Deus, né? Me parece que é isso, né? Ou eu tô viajando da batata, meu querido? Wilson, a credibilidade não é só por isso, não. Existem questões muito práticas, né? Que é a taxa de crescimento real das despesas, elas estão crescendo 5 vezes acima da taxa de crescimento PIB. A taxa de crescimento da arrecadação, ela cresce em termos reais 3 vezes acima do PIB. Nós temos, obviamente, uma situação insustentável do ponto de vista fiscal. E essa insustentabilidade, ela enseja a questão do prêmio de risco. E quando a gente fala em ataque especulativo, eu vou dizer aqui mais uma vez, não existe o que é determinado principalmente pela esquerda ou pela área ideológica do PT, como esse mercado malvadão fazendo um ataque que é puramente especulativo. O mercado não gosta de perder dinheiro, o mercado gosta de previsibilidade. Quando o mercado age, não é porque ele quer destruir algum país, alguma moeda, ele faz isso para se proteger, porque quem é o responsável por sinalizar que existe sustentabilidade no gasto, na arrecadação e o país tem condições de crescer sem inflação é o governo, não é o mercado que é responsável por isso. O mercado é responsável por digerir essas informações, fazer conta e tomar decisões. Hoje, o governo não é capaz de sinalizar que existe um equilíbrio entre as contas públicas, o potencial de crescimento e a taxa de crescimento que a gente vem gozando no Brasil, que é muito acima do potencial do nosso PIB. Esse é um PIB que cresce de maneira artificial, via impulso fiscal, e isso gera inflação, tanto é que a inflação está desancorada para esse ano, para 2026, para 2027 e assim por diante. Como isso se manifesta? Depreciação da moeda e estouro na ponta longa da taxa de juros. Eu aproveito para trazer também ao nosso debate o nosso Rodolfo Borges, a quem já dou boa tarde e que vai ser Aí Está Ele. Rodolfo, muita gente, como a gente estava falando aqui, o Van Dijk, o Wilson, espera que o Lula faça uma manifestação para acalmar os mercados. Mas ultimamente ele se especializou, como também disse o Van Dijk agora, em não fazê-lo. Ele não perde oportunidades de perder oportunidades, como dizem alguns especialistas. Você acha que ele vai realmente tranquilizar o mercado ou ele vai fazer mais uma daquelas declarações que no começo parece que é para contemporizar, mas no final fala o que no fundo acredita de que é um complô contra ele e que isso é circunstancial e deixa apenas uma promessa vaga, sem nada amarrado em relação à melhora fiscal de fato? Boa tarde a todos. Eu estou com o Van Dijk nessa. Eu acho que o Lula disser agora vai ter um efeito muito limitado diante do que ele já falou. Porque os petistas agora estão apontando as fake news, junto com o Campos Neto, junto com a Faria Lima, entre os culpados pela alta do dólar. Somou-se agora recentemente a fake news. E ao negar isso, os agentes do mercado disseram, olha, pior do que essa mentira que foi contada sobre o que o Galípolo teria dito, foi o que o Lula de fato falou na entrevista ao Fantástico. Então, o problema do governo Lula não são as mentiras, são as verdades. Não é fake news, é news, né? E aí eu queria só aproveitar o que o Van Dijk já falou e destacar que hoje o Globo publicou uma entrevista com o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Lula, dos primeiros governos do Lula, no qual ele nega, nessa entrevista, a narrativa da especulação financeira ou da especulação em relação ao real e o dólar. E queria destacar também, e vou destacar isso também em texto que eu vou publicar nos próximos dias aí no Antagonista, que o Henrique Meirelles ele tá divulgando um livro sobre a época em que ele foi presidente do Banco Central, que é Atuando Sob Pressão, ele é sob pressão. E esse livro ele foi entregue, tem foto dessa entrega no perfil do Instagram do Meirelles, ao Galípolo. Galípolo hoje, que acabou de fazer agora, está acontecendo agora a entrevista coletiva do Banco Central para falar sobre o balanço de inflação do fim de ano, agradeceu publicamente o Roberto Campos Neto pela transição entre amigos que está sendo feita agora. Agradeceu muito, falou que ele foi muito generoso, o Campos Neto. E o Galípolo é quem o Lula indicou para assumir o Banco Central a partir de janeiro.
E o Campos Neto, que é amigo do Galípolo, é inimigo do Lula e dos petistas. Então, é uma situação, uma narrativa muito difícil de sustentar. Essa que os petistas ainda estão tentando sustentar, apesar de tudo, né? O ministro Haddad, da Fazenda, falou ontem, embarcou, quis embarcar nessa história das fake news. E, obviamente, o dólar não reagiu bem a isso. Então, esse tipo de, o problema não é o que eles fazem, o que eles falam, né? O que eles fazem. E aí eles podem até tentar, ao falar, esconder o que eles estão fazendo. Mas aí não tem para onde ir, né? De fato, de fato. Um rápido comentário, Vandick. Eu queria só saber se você, por um acaso, acha que esses leilões que houveram de dólar hoje, tivemos até um recorde, 5 bilhões de dólares em 5 minutos. Serão suficientes para aplacar o dólar, pelo menos hoje, ou vai ser volúvel, como a gente viu ontem, e o dia está só no começo? Um minutinho rápido, por favor. Um paliativo sem nenhum efeito duradouro. Ou se faz uma reforma de fato e corta gasto, ou não adianta queimar reserva, porque vai ser bom para quem comprar o dólar. É isso que vai acontecer. Pode queimar muito mais dinheiro. Então é o seguinte, não se resolve uma questão estratégica com respostas táticas. É exatamente isso que o governo está fazendo. A gente precisa mexer na estrutura. Se não tivermos uma estrutura e um novo arcabouço fiscal que sirva de fato como uma âncora que impeça os gastos saírem de controle como nós temos hoje, não adianta gastar todas as reservas. Vai ser apenas um paliativo temporário. Muito obrigado, meu caro. E só atualizando, atualmente o dólar está a 6,17. Já chegou a ser 6,16, mas também chegou a ser 6,30. Então, já estamos vendo que depois daquela queda já está subindo novamente, sinal de descrença.